Olá, pessoal, boa noite, mãe. Primeira a entrar, hein? Arrasou. Tá me ouvindo bem? Dá um feedback aí pra mim, se tá me ouvindo bem. Obrigada. Boa noite, Hélida. Boa noite. Vamos deixar o pessoal ir chegando, vamos aguardar. Professor Michael Lima, uma honra ter você aqui. Mila, boa noite. Acabei de falar com você no Zap. Olá, pessoal. Boa noite. Daqui a pouco o professor André Shedjek está entrando. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, tia Lúcia. Jefferson, Ivonilda. Boa noite, a galera aí entrando. Anne Knusti, minha digníssima irmã. Muito bom. Fábio, meu marido. Muito bom, pessoal. Vou pedir para vocês. Obrigada, Jefferson, pelo feedback. Vou pedir para vocês irem enviando aí esse aviãozinho para quem puder se beneficiar aí com a live. Poder aproveitar bastante. Meu amigo Ivan, seja muito bem-vindo. Parabéns pelo dia de ontem. Parabéns a todos os fisioterapeutas que já chegaram aqui, que estão aqui na live assistindo. O professor André acabou de me enviar aqui um convite para participar. Vamos aguardar aqui. Olá! E aí, Vanessa, tudo bom? Tudo bem? É um prazer estarmos juntos aqui nessa live. Muito bom! Prazer é todo meu. Desculpa aí o atraso, acho que acabou caindo certinho, né? Não, deu tudo certo, deu Que tudo bom. certo. Tá uma correria aqui, cheguei em cima da hora, não corre. Não, mas chegou na hora certa. Enquanto eu apresento, pessoal, o professor André, vou pedir para vocês enviarem esse aviãozinho aí para quem puder aprender um pouco com a gente, vai ser maravilhoso. Então, o André é fisioterapeuta, osteopata pelo COFITO, pela OB, professor da Escola de Osteopatia de Madrid, presidente da Associação de Osteopatas do Brasil, coordenador e professor das 5 leis biológicas, constelador familiares. Eu vou fazer o currículo, eu não vou parar de falar, né? Porque é um currículo aí muito extenso, mas é uma pessoa muito querida para mim, uma honra estarmos juntos. É um amigo, é um professor incrível, tive a honra de ter aula com você e foi realmente maravilhoso. Então, obrigada por você estar aqui. Queria que você falasse um pouquinho de você para a gente poder entrar no tema. E isso, Vanessa, eu que agradeço pra caramba o convite. Parabenizar a todos os fisioterapeutas que estão nos assistindo aí, o dia de ontem. Agradecer o seu convite, estou aqui meio tentando organizar. Agora ficou parado. Espero que esteja tudo bem aí. Estou te E, ouvindo bem. e parabéns pelo trabalho aí, muito tempo na luta, organizando muita coisa. Pude participar dos eventos que você organizava nas palestras, lá no Estácio. É sempre um prazer aí estar podendo junto, trocar uma ideia, bater um papo aqui com você. Obrigada. Eu Eu queria que que você falasse um agradeço. pouquinho por que você pensou nesse tema, né? Ou seja, essa escolha desse tema. E a gente ficou, pessoal, discutindo o que a gente ia conversar, porque qualquer tema que eu pedisse aqui para o André falar, enfim, vinculado à osteopatia, às 5 leis biológicas, com certeza ia ser maravilhoso, porque o conhecimento é muito. E a gente ficou discutindo o que a gente ia falar e surgiu aí esse tema, se a gente tem mesmo que vencer a doença. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Por que você pensou nesse tema? Então, na verdade, Ih, tá sem voz, André. Não sei se é só para mim. Agora entrou voltou, uma voltou. ligação aqui. Ah, tá bom. Agradecer você primeiro a coragem. Só um minutinho. Agora vai legal. Desculpa, não Beleza. tinha tirado o sinal do celular. Então, agradecer você a coragem e a disponibilidade aí para ouvir, para trocar ideia sobre isso. A gente realmente ficou numa dificuldade de encontrar um tema que fosse interessante. Ao mesmo tempo, você testemunha viva aí
da minha trajetória, de várias coisas que eu venho também estudando aí ao longo desses anos, o quanto fui mudando algumas perspectivas. E, e aí, não sei, esse é um tema que tem me batido recentemente, eu tenho tocado um pouco na cabeça sobre isso, estava até escrevendo um texto aí que deve sair nos textos lá da 5LB, os artigos que volta e meia a gente publica, sobre esse tema. Aí eu falei, deixa eu jogar para ela, ver se ela topa, e estamos aqui. Então, o que me intriga cada vez mais é porque, beleza, a gente tem várias perspectivas cada vez mais sobre o processo patológico, sobre a doença, sobre a queixa, sobre uma dor, um desconforto, seja lá o que a gente for classificar aí nesse termo meio aberto que a gente escolheu, doença, né? Mas o que vem me chamando a atenção é que mesmo as pessoas que trabalham considerando ela uma parte do processo ou entendendo como uma resposta orgânica de adaptação ao meio, de resposta ao ambiente, continua sempre uma perspectiva de evitá-la, né? E numa perspectiva de lutar contra. Sei que pode parecer um pouquinho estranho, né? Ninguém está falando aqui para, oba, vai ter uma doença ali, eu vou lá, né? Mas outras possibilidades de compreensão dela, e que eu vejo que uma das grandes dificuldades para abordar o paciente de maneira mais causal, ou compreender, tentar aprender com esse processo e tentar fazer realmente que seja um processo de mudança, de percepção de algo que não está sendo visto, né, na sua vida, a conotação ruim da doença, ou de um rótulo, ou de um diagnóstico, e esse entendimento acaba atrapalhando essa perspectiva. Então, sendo uma dificuldade na hora de abrir para outras perspectivas relacionadas a isso. Mas eu tô com dor, né? A pessoa não quer nem saber, porque tá com uma queixa, né? Então, por isso me veio a ideia desse tema e da gente debater. Eu sei que é um pouco controverso, não é nem um pouco chamativo, né? Mas você foi muito corajosa, e vamos aí, o que puder, bater um papo sobre isso. Pelo contrário, eu acho extremamente chamativo. É porque muitas pessoas não entendem a profundidade do tema, mas o tema é extremamente profundo e chamativo, porque eu acho que a gente vê a doença de uma forma muito complicada. E eu acho que é isso que a gente vai tentar discutir um pouco aqui hoje, né? Acho que é essa a sua ideia. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu queria que a gente falasse é que, por exemplo, uma febre é uma coisa relativamente simples, né? Mas que também pode não ser tão simples, dependendo da febre. E a nossa primeira ideia, quando uma pessoa começa a ter febre, a gente já pega lá a Novalgina, ou qual o remédio que a gente vai dar, e a gente só fica esperando ela aumentar um pouquinho para poder justificar dar o remédio, né? E Sim. Muitas vezes não é bem por aí que a gente deveria pensar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu acho isso bem controverso e é uma boa forma de explicar, ao meu ver. Eu acho que dá a perspectiva, e é interessante um pouquinho desse trajeto, né? Porque dentro da osteopatia isso já me alertava, eu já tinha meio que entendido muito ou pela minha perspectiva de entendimento, né? Mas lendo muita coisa do Dr. Schill, o entendimento do processo patológico, das alterações, das manifestações orgânicas como respostas, mecanismos de resposta, né? E isso já me chamava a atenção dentro da osteopatia, e fui compreendendo depois as 5 leis biológicas, né? Isso fez ainda mais sentido, estudando mais ainda esses processos, todos os processos adaptativos, e compreendendo mais esse tipo a fisiologia dessas manifestações, a gente começa a compreender o quanto são respostas necessárias, porém que vêm alguns desconfortos, né? E aí esses desconfortos é que realmente nos torna um pouco reticente a passar por ele, porque ninguém quer, né? Mas a perspectiva de simplesmente anulá-los, né? E de tomar um ante o que nós tivermos, né?
seja um antitérmico, no caso da febre aí que você tomou, um anti-inflamatório, ou um antibiótico, ou anti qualquer coisa, o quanto, beleza, o uso dele nos permite não ter a percepção desses sintomas, mas ao mesmo tempo nos permite tocar direto, né? Passar direto pelo evento, sem procurar observar ao que o nosso corpo está reagindo, né? De que maneira ele respondeu dessa forma. E o quanto essa perspectiva de entendimento nos permite, mais do que passar por ele, pelo conhecimento das 5 leis biológicas, a gente vê que grande parte dessas manifestações são manifestações pós-conflito, vamos dizer assim, já em fases resolutivas, mas o quanto nos permite não só, beleza, já passei por ele, então tranquilo. Não, quanto a gente tem ali uma oportunidade de aprendizado justamente para que a gente não caia novamente nessa mesma situação, né? E aí está o grande, que ao meu ver, né, é a grande magia da coisa, né? A gente poder realmente fazer de um processo desse um momento e uma oportunidade de observação, né? O Mandela falava, né, que ele não teve derrotas nessa vida, né? Ele teve vitórias e aprendizados, né? E é exatamente essa a cabeça de uma mente vencedora, né? De um vitorioso, né? Ele olha aquilo como oportunidade. E a gente tem manifestações frequentes no nosso corpo nos dando exatamente essas oportunidades, né? Então, o quanto poder olhar para elas, observá-las e percebê-las nos permite evoluir, né? Ou seja, a gente precisa olhar mais a doença como uma oportunidade ou não, e não tentando negar tanto essa doença. Primeiro, tentar amar e entender a doença, tentar amar e entender o processo, né? Exato. E aí vem uma luta difícil, porque até o termo doença, né, já é um termo meio Negativo. que negativo nesse aspecto, né, porque vem do dolente, do sofrer, né, do latim, enfermidade também, que é a natureza da palavra em espanhol, também fala de enfermidade, de falta de firmeza, de falta de consistência. Quando fala em italiano, fala de malatia, ou maladie em francês, que fala de um mal, né? Então, o próprio nome que a gente dá, ele já nos dá, a etimologia da palavra já vem de uma conotação negativa, né? Que tem todo um aspecto judaico-cristão aí, uma questão de penitência, de sofrimento, de pecado em relação a isso, que nos coloca muito submissos em relação à doença. E eu acho que esse é o grande problema. Ela pode ser uma grande oportunidade para nos colocarmos mais ainda no banco de direção e tomar a guia do nosso corpo, né? Ao invés de nos tornarmos submissos e vítimas desse mal, e que nos coloca mais ainda numa posição de entrega, né? E desenvolve menos ainda a própria autonomia. Maravilha. Então, quando a gente estava tentando resolver o nosso tema, você falou um pouco sobre o processo de somatização, e que ele não tem muito a ver diretamente com as emoções, né, de fato, e sim mais com os sentimentos. Então, eu queria que você relacionasse um pouco os sentimentos com as doenças, falasse um pouco das diferenças de sentimentos para emoção, porque a gente geralmente confunde, né? Então, acho que é legal isso. Um tema bem interessante. A gente até fez uma live recentemente com o Paulo Dobruski exatamente sobre isso, trocando essa ideia, porque quando a gente fala de 5 leis biológicas, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas também é falar dos processos emocionais, né? Mas a gente vai ver que a gente vai ter as respostas emocionais também são respostas de defesa, respostas de organização. A gente discutiu muito ali os aspectos positivos dela e o quanto essas interferências, eu acho que tudo vem, Vanessa, de uma dificuldade da gente entender o potencial do estresse
e dos desafios de sobrevivência que a gente enfrenta, né? O estresse, na verdade, é só um desencadeamento de respostas orgânicas para que nos permita lutar contra essas situações de necessidade adaptativa ao ambiente, a uma situação, a outras pessoas, e que, ao nos depararmos com isso, o corpo lança mão de várias respostas, essas são chamadas de resposta ao estresse. E que, uma vez isso não se resolve num tempo, a gente tem um tempo para lidar com essa situação, essa coisa cronifica e aí começam os aspectos deletérios e maléficos, né, dessa sustentação. E nos falta, às vezes, compreender ou acreditar, né, porque já existem muitas compreensões, muitas evidências sobre isso, mas pouca união com o que é atuado na área de saúde, mas na medicina como um todo, o potencial desses pensamentos ou desses desafios de equilíbrio, o potencial disso em gerar sintomas, em gerar manifestações, né? Tem uma frase do Naguib Mahfouz que ele fala que nada registra mais explicitamente os efeitos de uma vida triste, sofrida, do que o próprio corpo humano, né? Porém, a gente reluta a olhar por essas perspectivas, né? A gente tem cada vez mais estudos vendo pacientes, as pessoas nas blue zones, são esses lugares onde tem muito mais centenários, mais de 10 vezes mais centenários, mais longevos do que nas grandes metrópoles, e as pessoas de qualidade de vida, quem estuda saúde e qualidade de vida, está cada vez mais estudando essas pessoas, e estamos vendo como fatores, relacionamento social, 3 a 4 pessoas onde você pode compartilhar todas as experiências da sua vida, são muito mais marcantes dentro da qualidade de vida e saúde do que obesidade, pressão alta, alimentação e etc. Longe de dar as costas para esses marcadores, de forma alguma, mas a gente tem muitos outros que já são evidenciados que têm um aspecto muito importante nesse processo. Outros estudos que também acho que é interessante entender, onde são incubados vírus e partículas virais em certas pessoas e vê-se a manifestação dos processos de doença acontecem, né? E eles fizeram com alunos em semana final de prova na universidade, tá? Esse estudo acho que foi na Carolina do Sul, se eu não me engano, e alunos em férias, tá? Grupo controle são alunos universitários, então, assim, a amostra randomizada, mas bem homogênea, e onde se manifestou 80% de manifestação de doença nesses que estavam em período de férias, tá? E só 27 manifestaram em período de férias. Período de prova, desculpa, falei férias 2 vezes, né? Em período de prova, ou seja, sob estresse, a resistência é muito mais baixa e manifestaram essas situações. E quando receberam essa mesma informação, um grupo randomizado, né, com as mesmas características, só 30% manifestaram sintomas, né? Então a gente tem uma relação... Mas quando eles estavam de férias, eles ficaram mais doentes do que quando eles estavam em período de prova? Eu me repeti meio errado. 80 e poucos por cento manifestaram sintomas no período pré-prova. Ah, sim. Tá? E 27 a 30% manifestaram sintoma pós-prova, né? No período de férias, né? E são evidências que já nos fazem compreender muito ou pelo menos tirar algumas perspectivas aí de como o nosso corpo humano funciona. E mais do que isso, o quanto essas manifestações são interferência dos nossos estados e o quanto os nossos estados manifestam esses processos. Tem outros estudos com própria influenza, com vírus do resfriado, mostrando o quanto quando foi incubado ou contato direto com essas substâncias, com essas partículas virais, não tiveram um fator tão importante quanto acidentes, situações de estresse com pessoas próximas, tá? Então, fazendo um acompanhamento aí de 1 ano com essas pessoas, e a manifestação das doenças tinha muito mais relação com relacionamentos diretos e alterações, necessidades adaptativas de relacionamentos diretos, do que a própria exposição à situação. Então, assim, eu acho que
falta um pouco abrirmos o olho, e a gente tem muitos conhecimentos que hoje em dia nos dão algumas perspectivas interessantes de como o nosso corpo reage, dado que essas reações são reações de defesa, reações de manifestação de organização e de resposta, né? Nada mais normal do que um corpo exposto a uma luz solar durante muito tempo, que aumente a pigmentação da minha pele e torne ela escura para aumentar a minha proteção ao sol, e que depois dessa exposição, não havendo mais a necessidade dessa resposta de defesa, eu descame essa pele e volte para a minha coloração normal. Isso acontece desde que o mundo é mundo, quando a gente pega sol, né? E quando eu estou com uma substância entalada na garganta, nada mais normal que o meu organismo aumente a produção de ácido gástrico, né? Para que eu possa aumentar a capacidade digestiva toda vez que eu ingiro algo indigesto, gorduroso ou que demanda maior capacidade. E que se isso entala no meu esôfago, a gente tem uma dilatação da cárdio, uma produção desse refluxo para ter o consumo, a degradação através dessa substância ácida, dessa estrutura que está no meu esôfago. E são respostas. Isso pode ser chamado de doença do refluxo gastroesofágico, né? Mas isso são respostas orgânicas. O que eu acho que é a grande chave, o quanto o nosso corpo reage dessa maneira a situações reais ou situações em que nos sentimos nessa condição, né? E que aí vem o sentimento que eu estava falando. Quando eu me sinto nessa condição, o meu corpo reage, seja uma situação real, ou seja, uma situação análoga, e ele vai ter as mesmas características de resposta. E é muito interessante que as expressões que utilizamos para retratar esse tipo de situação são exatamente essas, são muito sábias, né? Aquele cara não me desce, aquela situação me deu um bolo no estômago, Não consigo digerir aquela situação. não consigo digerir. Quando ele falou, foi um tapa na minha cara. E assim cada situações desse tipo, onde retratam explicitamente como experimentamos essa situação. E na anamnese, a atenção às palavras utilizadas nos permite ter muito entendimento de contextos. Entendimento sempre vale falar que não são interpretações do que está acontecendo, mas dicas do contexto através da maneira que a pessoa relata. Podemos observar como foi percebida essas situações e tentar criar contextos para propor estratégias para lidar com essas condições, né? E aí a gente tem sentimentos, porque a gente tem percepções. As emoções duram muito curto, né? As emoções a gente reage de maneira 2, 3 segundos, né? O que nos sustenta, e as emoções têm várias características que podem nos colocar, né? A raiva, por exemplo, nos dá energia, e ela tem uma resposta muito interessante sobre isso. Tem um TED Talk muito legal sobre raiva, não lembro agora de cabeça, eu falei naquela outra live, mas eu não lembro agora. Bom, mas onde ele vai explicar exatamente o quanto a resposta de raiva é uma resposta, é como se fosse uma partida, um alternador ali dando a ignição no motor para que gere uma resposta. A questão é que se eu fico com raiva da situação e olho como eu posso sanar a situação, ou a minha inabilidade ou falta de humildade para olhar para a minha posição errada nos faz procurar um culpado para esse processo. E aí a raiva acaba sendo direcionada a alguém e não ao processo. E muitas vezes, puxando um link do que você está falando, muitas vezes a própria doença, né? Quantos pacientes não chegam a porcaria do meu ombro, essa droga dessa enxaqueca, essa porcaria, como se não tivesse nenhuma participação sobre isso, né? Ao invés de nos colocar um pouquinho humildes e um pouquinho abaixo da natureza, né, e do nosso corpo, e poder compreender o que o meu corpo está querendo me mostrar, o que ele está me dizendo. E aí o que era derrota para uns foram ensinamentos para o Mandela, né? Então que a gente pudesse fazer dessas doenças, dessas sofrências, oportunidades. Algum incentivo, né? Oportunidade. E claro que o incentivo, sem dúvida,
E que se a gente conseguir pegar, e a sincronia biológica é muito clara nesse entendimento, para quem nova medicina germânica, German New Medicine, outras coisas parecidas, eles nos dão exatamente o sentimento biológico que nos fez startar aquele processo. Então, eu não preciso entender o enredo que você me conta, você, um paciente. Você já teve no consultório, uma paciente. Sim, Uma eu tive a paciente honra de nos ser sua conta, paciente. uma paciente nos conta um enredo onde eu posso observar as manifestações e as reações dela quando ela fala, porque ela vivencia emoções nesse momento, que ela reconta a história, onde grande parte do conteúdo que ela me reconta é o conteúdo da percepção dela, né? Um conteúdo do sentimento dela, de como ela sentiu isso. Mas o corpo humano e as reações estão me sentindo de que maneira o corpo está reagindo para se adaptar a essa condição. Usando o exemplo que eu comentei da pigmentação, o exemplo do refluxo, assim a gente pode entender vários outros. Então eu consigo perceber, a partir desse entendimento, qual é a necessidade daquele corpo. Porque aquela resposta atende a uma necessidade e não atende a uma vontade. Nossa biologia reage à necessidade. Tem um caso até interessante, tem vários casos descritos, não muitos, né, de câncer de mama em homens, né? E algumas situações onde homens produziram leite em situações extremas de necessidade de amamentação. Tem um caso, um vídeo onde estão atravessando uma fronteira no Oriente Médio, aquelas coisas de guerra, e ele fugindo com a mãe, o bebê e o marido fugindo, atravessando a fronteira, e a mãe toma um tiro e cai. E o pai tenta puxar e todo mundo diz esquecer ele correndo. E quando ele atravessa com a criança de colo e põe no peito, ele produz leite. E tem alguns poucos relatos disso na ciência e documentados, mas a gente tem os cânceres de mama, os cânceres glandulares mamários em homem, e todo o potencial fisiológico para isso. E, baseado nisso, uma pegada de direitos iguais. Na Austrália tinha um cara levantando a bandeira de direitos iguais para homens e mulheres, como as mulheres querem participar mais no trabalho e tal, os homens também no cuidar das crianças, dos filhos, inclusive defendendo a amamentação paterna. E a mulher dele estava grávida. E aí ele fazendo uma bandeira de amamentação paterna, a mulher dele também e tal. O filho nasceu. Ele botou no peito algumas vezes e não saiu nada. Dizer que são superpoderes biológicos que são atendidos por necessidade. Não por vontade. Né? Fantástico. Esse é um bom exemplo. Mas as nossas reações são reações por necessidade. Então, a hora que eu observo a reação, eu consigo compreender a necessidade por trás daquela reação. E aí a gente pode fazer alguns jogos para ver se atenua a necessidade e organiza a situação. Maravilha. Então, a Cíntia perguntou, aí, que escreveu aí no chat, até quando nós fisioterapeutas podemos atuar com pacientes para vencer essas doenças? Vanessa, acho muito maneiro, porque para mim o chat está travado aqui, eu não estou vendo nada. Eu falei, pô, ninguém está falando nada, que troço. A Júlia acabou de escrever, que dupla. Beijo, Júlia. A Julinha Parada? Nossa amiga. Viu o Jair aí, viu o Ivan. Então, temos muitos recursos para isso. O que pode acontecer a gente pode correr atrás de outras ferramentas para ajudar isso, né? E buscar, e eu dentro desse trabalho eu fui sentindo falta de algumas ferramentas onde eu pudesse atuar um pouco mais com esse tipo de comunicação e de percepção. Infelizmente, a gente conhece muito pouco sobre isso, embora a comunicação verbal deveria ser, não falo nem do fisioterapeuta, isso deveria ser da escola, né? Porque um advogado precisa disso, um engenheiro, quem quiser trabalhar em equipe, vai trabalhar em equipe, precisa de conhecimento de comunicação, estratégia de comunicação, e conosco não é diferente, né? Então,
Quantas vezes você já viu um aspecto do fisioterapeuta em termos de motivação, de compreender o outro e tirar o melhor do outro, e que vai além dos níveis técnicos, dos recursos que ele utiliza, né? E isso é fundamental desenvolvendo como um todo. O relacionamento de casal melhora com técnicas de comunicação, Comunicação. né? Não é uma coisa só da fisioterapia, mas essa é uma das coisas onde a gente olha muito pouco. Eu vejo a fisioterapia muito tecnicista, e há muito tempo já, né? E que a gente busca recurso, 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 né? Ao invés de tentar compreender um pouco mais do que está se passando, né? E aí é filosofia, bases fisiológicas, entendimento, né? Não são coisas que você vai aprender muitas vezes numa abordagem prática, direta, mas com muitas pessoas reflexivas, e a gente tem muitas reflexões na fisioterapia, e, e temos vários recursos. E os nossos próprios recursos técnicos podem ser empregados nesse contexto. Tá? Isso não significa que a gente vai trabalhar com informações verbais, porque a gente não precisa trabalhar com isso. Essa é uma via. Né? Eu estou fazendo formação agora, por exemplo, em Somatic Experience, onde tem uma via totalmente bottom-up, uma terapia através do corpo, não tem nada falado. Muito pelo contrário, né? O objetivo é falar muito menos e explorando as sensações. Tem Como N é que é essa recursos. terapia, André? André, Somatic deixa eu te falar, Experience, chamado de experiência somática. o seu chat deve ter parado. Tenta subir ele, porque às vezes quando o seu telefone tocou, pode ter interferido aí no chat. Vê se você consegue subir. Não, parou geral. Tava aqui Parou? 16 pessoas e parado. E segue Ah, não. assim. Não, tem mais gente aí assistindo, mas sobe. Parou mesmo, não tem jeito. Então, beleza. Se alguém fizer alguma pergunta, eu te Se tiver falo. alguma coisa, desculpa aí, não estou conseguindo ver nada. Não, imagina. Como é que é esse curso? Explica pra gente. É sobre o quê? É Ah, tipo um body talk? não, não. O Paul Levine ele tem alguns livros interessantes. O Despertar do Tigre é um livro muito legal. Ele utiliza muito os conceitos da teoria polivagal, do Porges, e vai trabalhar principalmente com trauma, tá? Onde vai trabalhar sobre traumas através de experiências do corpo e vai induzindo a percepção de experiências e desenvolvendo recursos para lidar com isso. É uma formação longa, de 3 anos, 2 anos quase 3 anos. Comecei agora, estou iniciando. Mas estou dando exemplos, assim, tem muita coisa que podem ser recursos para lidar com isso. A constelação familiar também me abriu o leque gigante de recursos. É uma terapia que eu já acompanhava, já lia os livros do Berrer, fui a alguns workshops dele já tem quase uns 8 anos. E nesses últimos 2 anos eu resolvi fazer a formação, e terminei a formação recentemente. Não dá muita ferramenta, mas nos dá ferramenta para jogar com as situações, né? E os nossos recursos também. Porém, não exclui uma necessidade de um fator mecânico estar envolvido, ou estar envolvido junto, um fator bioquímico, um fator emocional, um fator perceptivo. Mas a questão até essas perspectivas, né, voltando para o tema da live, até essas perspectivas mecânicas, nos permite aprender, né? Quantos atletas não melhoram uma execução de um gestual compreendendo a mecânica lesional? Né? E por que a gente não pode Sim. compreender a mecânica lesional, corrigir ela e atuar com ela, ao invés de falar a porcaria da tendinopatia que eu tive, a porcaria da ruptura, ou qualquer outra coisa? De certa forma, não é muito diferente, né? E sair dessa perspectiva de castigo, né? Ou de vítima, né? Esse castigo, exatamente, é a posição da vítima, né? A posição da submissão. E aí, toda hora que a gente está na posição de vítima e não assume a responsabilidade, a gente tem que arrumar um culpado, né? E muitas vezes, na falta de arrumar alguém ou alguma situação, a gente atribui a própria dor, né? O próprio rótulo, Sim. né? A porcaria da fibromialgia, a droga da minha depressão. Ou usa essas próprias doenças para justificar outras coisas, né? Como justificar uma irritabilidade, ou uma tristeza, ou uma insatisfação, ou se colocar no papel de vítima mesmo. E a doença gera muita empatia, né?
Então, sim, é estratégico e não é consciente, mas é estratégico muitas vezes, certas doenças, né? Aquela frase famosa, né? Antes de para você saber se quer mesmo se curar, às vezes está disposto de abrir mão das coisas que lhe fizeram adoecer, né? A gente for buscar sempre as mesmas respostas, buscar sempre os mesmos caminhos, nosso corpo vai dar sempre as mesmas respostas. mesmas respostas. Perfeito. Queria te pedir, a Joana está pedindo para você perguntar, para você falar de novo o nome da terapia que você Experiência acabou de. somática ou somatic experience. Beleza, obrigada. E queria que você Nada. falasse um pouquinho para a gente das 5 leis biológicas da medicina germânica. Como é que funciona? É, como é que é a formação? Explica um pouco para a gente sobre isso. Bom, a experiência as 5 leis biológicas. Bom, 5 leis biológicas foi um desenvolvimento de um médico alemão, né? Inclusive a gente está lançando, acho que esse mês aí a gente já termina, uma série de vídeos no YouTube de 5, 6 minutos, descrevendo um pouco sobre como é as 5 leis biológicas, através de sete vídeos bem curtos, né, bem Fala o canal interessantes. do YouTube para o pessoal, André. Putz, o nome do canal, 5 leis biológicas, se eu não me engano, 5 leis biológicas Brasil ou 5LB Brasil, Beleza. né? E onde a gente publica sobre essas situações e, e tudo que a gente vê das 5 leis biológicas. Bom, foi a partir de um acometimento muito grave, inesperado e súbito. Um médico alemão desenvolveu um câncer logo depois do processo dele, a mulher dele também. E como médico, ele entendia que aquilo ali não era por acaso e nem à toa de uma situação dessa, porque ele era totalmente saudável antes disso, né? E começou a buscar a compreensão e ele desenvolveu um tumor no testículo com a perda do filho. E a mulher dele mama, né? E ele falou, pô, a gente perdeu um filho, uma situação, um assassinato totalmente, situação inesperada. Depois do falecimento dele, a gente manifestar logo no meu testículo e na mama dela, existe algo por trás disso. Ele dava aula numa universidade na Alemanha e foi entrevistar as pessoas na área de gineco e viu que dentro dos histórios de ovário tinham muitos relatos e situações parecidas com isso, né? E aí ele começou a estudar tudo isso e então hoje 40 anos passados aí já tem hoje em dia 40 42 anos disso tudo, mas e ele foi consumido por uma tristeza, uma angústia profunda, porque depois ele sofreu várias censuras profissionais por conta desses desdobramentos e desses descobrimentos dele, que teve que levar uma vida de fugitivo. Então, com base em muita angústia, muita perseguição, muita decepção, a própria perda do filho dele, muita dor, acabou chegando a descobrimentos muito interessantes das relações embriológicas do nosso corpo humano, das estruturas do nosso corpo humano, onde isso manifestava simultaneamente no tecido, em áreas do nosso cérebro, onde ele identificou com as tomografias computadorizadas, e com alterações de comportamento, alterações na psique. E aí ele foi descobrindo uma a uma dessas leis, chamadas de 5 leis biológicas, e por ele descobriu que isso poderia ser, na hora que ele deu o nome, né, em alemão. Para quem não conhece alemão, o alemão permite construir palavras, né? É uma língua muito fértil, onde você dá entendimentos, você cria flexões para as palavras para que elas sejam compreensivas e passem uma ideia. Então é muito difícil a tradução do alemão, é muito particular, compreender muito o contexto onde foi criado, mas onde ele propunha ali, com esses descobrimentos, uma nova forma de fazer medicina. A partir desses descobrimentos, nos permitiu uma nova forma de fazer medicina. E medicina envolve aí toda a área de saúde, né? A nossa medicina não é uma medicina profissão. E isso foi traduzido como German New Medicine, nova medicina germânica, né? Onde criou várias barreiras exatamente por conta desse nome, criando algumas barreiras de recepção, né? Porque
Você vai falar para um médico que está fazendo um curso ou tem uma formação de nova medicina, ele quer dizer que está dizendo que a minha é a velha, né? E Que mais está importante, ultrapassada. exato. E o mais importante, na verdade, ele não descobriu não é uma medicina no aspecto de uma terapêutica, né? Ele descobriu o ponto fundamental, mostra que o que a gente chama de doença são resultados de mecanismos de sobrevivência que vão ser ativadas em situações imprevistas, ameaçadoras ou percebidas como ameaça, situações essas que excedem a nossa capacidade de adaptação, onde a gente precisa do que a gente chama de superprogramas, onde a gente precisa de super reações, como essa da pele que eu comentei, como essa do estômago, para lidar com isso. Então, o organismo ativa essas reações de resposta, que são momentâneas, com o intuito de ajudar a sair de uma situação percebida como perigosa. Então, mais do que uma medicina, ela é um entendimento da nossa biologia. Né? E por isso que o Dr. Hamer chamou de respostas biológicas naturais, respostas sensatas biológicas de sobrevivência, esses programas. E por isso que cada vez mais a gente que está trabalhando com isso, há 10 anos eu fiz a formação com médico mexicano, a gente já trouxe alguns italianos para cá, e as pessoas que estiveram próximas ao Hamer, que foi esse médico que faleceu tem 3, 4 anos atrás, a gente tem cunhado o termo de 5 leis biológicas e não nova medicina germânica, por toda a barreira que isso gera e por o quanto a falta de percepção da profundidade desse conhecimento, de colocar ela nesse paradigma de que a doença não é algo que a gente tem que ser vencida ou evitada, e sim observar a beleza que tem dentro dessas reações orgânicas, por mais que, ok, elas sejam desagradáveis em certo ponto, e a gente pode recorrer a recursos para tornar ela menos desagradável, mas que esses recursos não nos seguem da necessidade de poder olhar e da oportunidade de poder olhar para algo que estamos fazendo que não está sendo positivo. A situação, eu falei de trauma aí, né, dos estudos do Peter Levine, né? O Peter Levine tem 2 livros interessantes, O Despertar do Tigre e o outro é Uma Voz Sem Palavras. Peter Levine, que é o pai da experiência somática. Onde ele fala que, na verdade, o trauma não traumatiza necessariamente. O que traumatiza são os nossos recursos que nós temos para lidar com o trauma. Se eu tenho recursos para lidar com uma situação traumática, ele não me traumatiza. Né? Então, não precisa ser uma queda de avião onde perdeu a família inteira para ser uma situação traumática. Né? A gente pode ter situações vividas, experimentadas de maneira traumática, mas por falta de recursos. E que a gente, compreendendo isso, nos permite adquirir mais recursos e, novamente, repetindo aquela frase do Mandela, ele passa de deixar de cometer erros para ter aprendizados, a partir da observação de quais recursos me faltou e eu poder buscar esses recursos. Então, na verdade, eu acho que... Desculpa, André, te cortando, mas na verdade eu acho que não é o que a situação faz com a gente, né? É como a gente reage àquela situação, né? Exatamente. E como a gente se chicoteia o tempo todo, ou se massacra, ou se vitimiza por questão de uma situação. Como a gente reage a ela que faz total diferença. Isso. E os rótulos acabam sendo muito confortáveis na nossa sociedade. A gente, eu recebi esse diagnóstico, ainda bem que sabem o que eu tenho. E quanto mais a gente compreende esse diagnóstico, sabe o quanto ele é inconclusivo, o quanto ele é inespecífico, o quanto a gente não sabe do que a gente está falando. Estamos vindo aí de 6 meses, 7 meses de uma pandemia, onde nada foi descoberto e está saindo, está deixando de fazer tudo. Então, a gente consegue ter total noção de quanto não sabemos. As pessoas estão esperando uma vacina para resolver isso. Tem manifestações muito similares à influenza. E a gente tem influenza que já vem estudando e propondo vacina há não sei quanto tempo aí. E a gente tem laudos interessantes da Cochrane, por exemplo, vendo a baixa evidência de sucesso em vacinas de gripe, né, o quanto precisamos vacinar 70 para prevenir 1, e o quanto estamos longe do fator etiológico para isso. Então a gente tem que compreender que o fato de me dar nome,
de falar um monte de coisa complexa sobre ela não nos faz compreender exatamente essa doença, né, ou essa manifestação. Eu falo rótulos como fibromialgia, artrite reumatoide, lúpus, diabetes, hipertensões, onde são tomados paliativos, onde continuamos modificando as nossas respostas orgânicas, ou seja, se eu atenuo uma resposta orgânica de defesa, eu limito cada vez mais a minha capacidade adaptativa, e aí eu gero as consequências daquele remédio que está inibindo aquela taxa, e que vai me gerar outras consequências, e que eu vou tomar outros remédios para atuar nisso, onde a gente vai se tornando cada vez menos saudável, apesar de estar cada vez mais medicado. Sim, perfeito. Você falou no início da live sobre conflitos e fases resolutivas, né? E aí depois, no meio da live, você falou do artigo das férias e da prova. Enfim, uma coisa que sempre me chamou muita atenção é que eu vejo que muitos pacientes ficam doentes exatamente nas férias. Síndrome do lazer é chamado isso. Síndrome do Inclusive, lazer. já é descrito na medicina. Então, a impressão que eu tenho é que enquanto a pessoa está naquele momento lá de estresse, ela está aguentando aquilo tudo, e quando ela tira férias, ela vai lá, o corpo relaxa e ela está numa fase resolutiva. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Tá. Então, a primeira lei do Dr. Hammer, falando das 5 leis da biológica, a primeira lei é que tem que haver um estímulo que me coloca de contrapé, pego de surpresa, onde eu não tenho recursos para lidar, e que desafia a minha capacidade de adaptação. Essa é a primeira lei, que todo o processo desencadeia com uma situação dessa, né? A segunda é exatamente essa lei bifásica, onde ele percebeu que quando a gente é ativado com uma necessidade de adaptação, eu gero respostas, que são as respostas ao estresse, e que me dão punch, me dão capacidade produtiva, capacidade de concentração, eu entro em simpaticotonia, né, onde eu vou entrar num aspecto de luta ou fuga, e minha mente vai ficar pensando sobre esse processo, e compulsivamente eu não sinto fome, não sinto sede, perco o libido, porque tudo que eu vou fazer regenerativo não me interessa. Não me interessa comer, não me interessa reproduzir, não me interessa dormir, e eu fico compulsivamente naquela situação. E que uma vez essa situação se resolve, eu entro na fase resolutiva que a gente chamou, que eu chamei, falei disso. Então, a fase ativa seria essa fase em busca de uma solução, e que o meu organismo depois entra numa fase resolutiva, que a gente chama de pós-conflito, e onde eu lanço a mão de mecanismos orgânicos, e aí a autocura da osteopatia também sendo bem compreendida aí, para reparar ou reorganizar o que foi utilizado naquela primeira fase. Então eu entro numa fase reparativa, regenerativa, com respostas regenerativas, respostas inflamatórias, que são respostas de regeneração, né? Respostas de febre, que também são respostas regenerativas, e aí depende do processo, né? Então, mas a gente vai ter nessa primeira fase, então isso ficou mapeado não só bifásico, e que essa primeira fase vai ter predominantemente exudativa, que a gente chama uma fase inflamatória, onde estão a maioria dos sintomas. Depois eu vou ter uma epicrise, que a gente chama, e depois uma fase de reparação disso, onde o meu tecido vai, uma vez eliminado o tecido que aumentou sua produção ou que se manifestou naquilo, ele vai ser reparado, todos os macrófagos e tudo isso vai ser fagocitado, e depois vai ser regenerado, vai ser criado um novo tecido, ou um tecido ainda mais com reforço. Por exemplo, no caso dos tecidos de mesoderma, novos tecidos musculoesqueléticos. Mas, dentro do exemplo que você falou, você tem um cara que vive para trabalhar, que trabalha compulsivamente, ou porque ele estava para entrar em férias, ele precisava entregar um relatório, ele precisava preparar para quem ia substituir ele precisava de alguma coisa, e que a hora que ele entrou em férias, ele falou, agora passou. E a hora que passa, a hora que passou o perigo, passou o problema, é a hora que o corpo fala, agora eu posso regenerar. E aí vem uma febre, vem um cansaço, vem uma enxaqueca, vem um torcicolo, N situações desse tipo. Eu vou dar uma palestra que eu estou muito receoso de falar em público, eu não estou acostumado a falar em público, eu estou muito atento e cuidadoso com isso, e a hora que termina ela eu estou afônico.
né? Então, muitas das manifestações, e a gente adora falar, porque eu estou muito estressado, né? É um termo genérico que a gente utiliza, quantas vezes, Que e a na gente própria usa medicina. várias vezes ao dia, inclusive. Inclusive, o paciente está muito acostumado a ouvir isso. Quando esgotam as possibilidades de diagnóstico, então é estresse. E que acaba sendo mais um fator de estresse, porque fala de uma maneira genérica, de algo que ele não sabe onde é que está, né? E que não é simples de corrigir, porque não é tão fácil assim, né, de Ele só se torna resolver. mais estressado. Eu falo, é Sim, apagar fogo com gasolina. É a mesma coisa que você falar, gritar calma para quem está fora de controle. A sim. única certeza que ele tem é que você está percebendo que ele está fora de controle, e isso deixa mais angustiado ainda, porque ele não está conseguindo manter o controle, aí começa a gritar e começa a falar, eu não tô nervoso, eu não tô nervoso. Todo mundo já viu essa situação. Sim. E falar simplesmente é estresse, É igual falar é virose. não está errado, mas também não ajuda em nada. Então a gente consegue entender em que fase você está, de qual programa você está, qual foi a sensação vivida para uma reação dessa, que nos permite criar estratégias de equalização disso. Tem uma história, até que falando disso, me lembrei daquela história que você tinha trazido da situação que foi exatamente, você me trouxe um... Você lembra disso, né? Do quê? Deixa para lá. Isso aí são questões éticas, No consultório, sim, sim. mas em que uma vez a gente compreende, permite propor outras organizações. Mas voltando para o tema, desculpa, eu falei muito, estendi, Vanessa. Não, tá maravilhoso. O quanto essa perspectiva nos coloca como se a doença fosse uma oposição à saúde, né? E o contrário, né? A doença pode ser uma oportunidade de eu gerar estratégias que vão me gerar mais saúde, né? Ao invés dela ser Perfeito. um problema. E aí é muito assustador quando a gente toma aquela frase do Dr. Steele, né? Um bom osteopata, um médico devia ser capaz de compreender a saúde, né? Qualquer um é capaz de encontrar a doença. Porque a gente está tomando atitudes insalubres para nos defender ou nos tornar saudáveis. E aí é muito sério. Sedentarismo, isolamento social e várias outras coisas que são preconizadas, onde fazemos atitudes que teoricamente nos minam em vários fatores preditivos de uma boa qualidade de vida, de uma boa saúde, para nos defender em um problema. Então a gente pode As próprias buscar... relações, né? Porque as relações fazem muito bem, né? E as relações estão muito virtuais. Ainda estão muito virtuais. Isso E também não é tão saudável. não. Estamos nos adaptando a isso, né? Mas assim, estamos hoje em dia já diminuindo. Quem já não teve um happy hour no auge da pandemia, fazer um happy hour, e é melhor do que ficar em casa sozinho. Mas assim, a evolução da espécie e a simbiogênese, um conceito muito interessante que tem sido já colocado já há mais de 30 anos, o quanto uma mitocôndria é um resquício bacteriano na nossa célula, então o quanto os organismos, e a gente tem 10 bactérias para cada célula, a gente tem 200 vezes nosso material genético em micro-organismos que estão dentro da gente, maior do que a nossa cadeia genética. Então nós somos um organismo de cooperação, né? E que esses organismos, esses micro-organismos estão cooperando com a nossa sobrevivência e nos ajudando nesse processo. E a gente está passando por alguns desafios aí, num mundo muito competitivo, em sociedades altamente competitivas, num mundo cada vez menor, cada vez mais globalizado, onde a produção de um lugar supre a demanda do mundo inteiro, onde em 10 horas você está em qualquer lugar, você fala com todo mundo. A gente ainda vai sofrer muito para aprender e a desenvolver instrumentos de cooperação para que a gente Sim. possa... Aprender a viver mais em comunidade. Sem dúvida. Certeza. A gente tem mais 3 minutos aí. Eu queria Caraca, te perguntar. Mas tá muito bom. Te perguntar o seguinte, que na sua visão, todas as doenças que não vêm de um fundo traumático, ou seja, vêm de um início insidioso, não vêm de um trauma.
se a maioria delas, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se tem geralmente uma causa emocional. Então, emoção, falando de sentimentos, de percepções, né? Assim, não há dissociação, inclusive nas traumáticas. A gente fala isso no curso introdutório das 5 leis biológicas, a gente dá um destaque exatamente para isso. Porque ao ser traumatizado, não tem como eu receber só um impacto mecânico sem ter nenhuma percepção disso. Se atender o atleta, é inevitável a hora que ele tem a lesão e que tem a lesão e a perspectiva de carreira, de negociação, de campeonato, ele estava numa fase boa, estava numa fase ruim, estava em fase de renovação de contrato ou não. Tem várias condições que são indissociáveis. Você tomar um tapa na cara do seu marido, o mecânico é o de menos numa situação dessa. Né? Não tem trauma mecânico que não seja percebido. E não tem percepção que não vá para algum lugar. Né? Então não tem muita dissociação entre eles. Estão concomitantes. Quando o nosso corpo lida com uma situação dessa, ela vai concomitantemente ativar a nossa percepção. Então, eu acho que... Não sei se explica. Não estou vendo o chat, eu estou vendo você ligada no chat, me dá uma aflição. Não, é que a Júlia escreveu, até printei aqui para você que eu ia te mandar depois no WhatsApp. A Júlia escreveu, André é maravilhoso, né? Tinha que ter uma palestra dessa em cada esquina, aquele osteopata para chamar de seu. E aí a Priscila escreveu que live incrível, enfim. Legal. E aí eu printei aqui, a galera tá aplaudindo e agradecendo. Então, pessoal, acredito que não devo para fazer outra pergunta, mas antes de eu agradecer o André, eu quero parabenizar todos os osteopatas, todos os fisioterapeutas, todos os fisioterapeutas maravilhosos que estão aqui, os estudantes dessa profissão incrível que a gente abraçou e que a gente estuda e que a gente se dedica. Então, tem aqui fisioterapeutas incríveis como a Júlia, o Ivan, o Renato de Paulo, que está aí, a Francis. Então, pessoas assim muito queridas e pessoas que me acompanham toda quarta-feira, a Renata, a Mila, o Tailan. Agradecer a vocês aí, a todos vocês por estarem aqui, parabenizar a todos e desejar muito sucesso. André, quero te agradecer muito, uma honra a gente estar aqui juntos, essa live vai ficar salva para que possa chegar a mais pessoas. Francis, um beijo, te admiro demais. E antes de você finalizar, quero dizer que nossas lives são sempre às quartas-feiras, às 18 horas, sempre com convidados maravilhosos. Na semana que vem a gente vai ter a presença da professora Mariana Otomari, CEO do Instituto Mariana Otomari, presidente da Abrafito, mestre em Biologia Humana Experimental da UERJ, fisioterapeuta atuante, professora, autora de diversos capítulos de livros e trabalha com fibrose, aderência, cicatrizes, e ela vai falar sobre cicatrizes e suas relações musculoesqueléticas. Lembrar também que todas as lives são salvas no canal do YouTube. André, dá o seu recado. Muito obrigada, foi uma honra. Eu que agradeço pra caramba o convite, parabéns pela iniciativa, você sempre procurando, buscando todos os recursos que você tem para transmitir conhecimento, para dividir isso com as pessoas, isso é maravilhoso. Agradecer aí a recepção, agradecer a todos, não consegui ver muita coisa aí do chat, mas todo mundo que participou. Parabéns aí a todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais também, dia 13 de outubro também é dia deles. E dia 18, dia do médico, meu chefe Clóvis Munhoz está aqui na live assistindo, obrigada, parabéns também. Legal, dia 14, o Jair estava aí também, um pediatra que fez a formação com a gente aqui em Piracicaba de 5 leis, muito legal. E só agradecer e quando precisar estamos aí para bater uma bola. Tá bom? Obrigadão. Beijão, pessoal, obrigada, um beijo para vocês, obrigada, André. Valeu, obrigado a todo mundo.